Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo do SeJuntaCast, o seu podcast de tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre segurança da informação na escola. Eu tenho certeza que quando você pensa em tecnologia, você pensa também nos dados que isso gera e também como você protege essas informações. E é por isso, não só que a gente definiu esse título desse capítulo, como a gente também trouxe duas pessoas com muita bagagem e muita experiência para conversar com a gente. Eu sou o Guilherme Camargo, sou fundador da Sejunta e tenho a honra aqui de receber três pessoas incríveis, começando pelo meu grande amigo Eric, tudo bem? Tudo certo, Gui. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Sou Eric Chaves, sou coordenador do time de TI aqui da Sejunta. Obrigado pelo convite, Gui. Já assisti alguns episódios, fico muito feliz de ter sido convidado por aqui para a gente poder trocar umas ideias sobre segurança da informação. E queria puxar também a bola aqui para o Márcio, poder se apresentar também. Fala, Márcio. Boa Legal. noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. É sempre bom estar junto com gente que conhece tecnologia e está a fim de ajudar na educação. Então, meu nome é Márcio Trigo. Eu sou o CTO da Sample School. Tenho lá o grande desafio de tocar a tecnologia, não só na parte da administrativa, quanto no educacional. Excelente. Obrigado pelo convite, Gui. Obrigado ser junta, mais uma vez juntos aí. Agradecer também o Márcio aí, que é um parceirão aí. Meu nome é Diego, sou gerente de tecnologia da Avenue São Paulo e estou muito feliz de poder estar aqui hoje para contribuir com esse bate-papo sobre segurança da informação, que eu acho que só tem a contribuir aí para o nosso mercado. E eu vou falar que esse assunto aqui que a gente vai discutir hoje, ele tá na moda, né? Todo mundo agora tá falando de segurança da informação e tecnologias e proteção de dados. E talvez seja prudente do nosso lado, inclusive, começar falando sobre o que é de fato segurança da informação. Então, a gente está falando aqui com gestores de escolas e a nossa intenção é ajudá-lo nessa jornada de adoção de tecnologias, né? E muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, tentando arriscar aqui um esboço, começando pelo Márcio. Márcio, segurança da informação assim, o que que é isso dentro da escola? Bom, basicamente, ter na mente que a gente precisa cuidar dos dados que nós manipulamos dentro do colégio. Não só os dados dos alunos, os dados dos funcionários, os dados que a gente recebe de terceiros e tudo mais, mas principalmente as informações dos alunos que, na sua grande maioria, são menores de idade. Tem uma série de legislações que tratam isso. Tem a LGPD, mas já tinha o Código de Defesa do Consumidor, que já tratava isso, mas hoje está muito mais forte. E realmente tratar a informação e que a gente garanta que ela vai ser utilizada para aquilo que ela foi coletada, né? Então, ter sempre isso em mente. E aí buscar as ferramentas e as metodologias e tudo mais para garantir isso aí. E é curioso como a gente às vezes não percebe quanto de informação a gente gera, né? Eu estava lendo um material da Apple esses tempos chamado Um Dia na Vida de uma Pessoa Comum. Uhum. E aí fala assim, eu vou no parque. Aí você coloca no Waze que você vai no parque. E aí gera lá uma informação de que você está saindo de um lugar e indo para o outro. E aí no caminho você faz um desvio, porque você está com a sua filha e você quer comprar um sorvete. Aí você pesquisa sorveterias no Google. E aí gera mais dados e mais dados. E aí, Diego, até para a gente ter um pouco mais de informação, que tipo de dado a gente gera dentro da escola? Bom, Gui, é imenso o número de dados que é gerado dentro de um colégio, né? Desde a hora que você embarca o aluno, né, através da matrícula dele, né? Então, os dados pessoais dele, da família, dos pais, eh, até a informação de placa de veículo que vai retirar o aluno. Então, Inclusive tem a minha placa está cadastrada lá, viu? Tá, sua placa está cadastrada lá. É um volume imenso de informação, assim. Eu acho que se a gente pudesse olhar para uma matriz de dados assim e falar, olha, esse ID aqui tem X número de informações ali, se perderia de vistas, né? De vista, porque você tem é um combinado de informações que estão ali que é impressionante, assim. Então, não é simplesmente só a informação do aluno, as notas do aluno, a avaliação do aluno, né? Você tem uma cadeia de coisas que estão conectadas com aquele registro ali daquele aluno. O mais engraçado é que os dados eles têm vários formatos, né? Um dos dados são os documentos,
que você mencionou mesmo, né, na matrícula, mas também tem dados que a gente gera dentro da escola durante a vivência da escola normal, Sim. né? Tiro foto, faço vídeo. E aí eu queria até ouvir um pouco do Eric sobre isso, de esses dados, assim, que tipo de sistema a escola costuma usar para gerenciar, para armazenar, e que boas práticas você acha que a gente pode considerar nesse processo? Isso é muito interessante, Gui, porque muitas vezes os dados nem são de alunos que são da escola ainda, né? Tem muitas escolas que têm período de inscrição, às vezes o aluno não consegue ingressar por algum motivo ou outro. Então você está tratando um dado que não é do seu aluno, é de uma pessoa que, por enquanto, não tem nenhum vínculo com a sua instituição. E isso acaba sendo um tanto quanto perigoso, porque você tem que ter muito cuidado com esse dado. Você tem que se resguardar muito bem enquanto escola. E em relação às plataformas, é importante a gente ter essa ciência de ter um critério para adquirir uma plataforma para a gente fazer o armazenamento desses dados. Porque é em cima dela que a gente vai ter toda a segurança em cima disso, seja o e-mail, seja um número de RM de matrícula, seja os dados dos próprios alunos, data de nascimento, endereço, que muitas vezes a gente tem também. Então a gente tem que ter. Uma coisa que eu vejo muito nas escolas que eu já frequentei é um checklist do que um sistema precisa ter para eu poder considerar um mínimo para eu poder contratar esse serviço, ou se eu pensar em fazer uma migração. Então eu tenho que ter essa base muito sólida. Aí a gente tem algumas opções, né? Algumas escolas usam alguns recursos que são on-premises, que tem a sua infraestrutura local, algumas utilizam recursos em nuvem, e a gente tem que ter esse cuidado maior ainda com recursos em nuvem, porque toda a segurança tá com base em um terceiro. Então você tem que ter uma relação de confiança muito boa com esse terceiro e você tem que estar muito com uma confiança muito transparente entre os dois lados, porque você está colocando na mão dessa empresa, desse serviço, dessa plataforma, toda a segurança do seu aluno, do seu professor, do seu gerente de TI, do seu diretor. Então tem que ter muito cuidado com esse ponto, mas eu acredito que uma estrutura bem fomentada e algum documento que você se baseie seja o principal para a gente ter essa segurança. Eu vi que o Diego deu uma risada aqui, meio que concordando com o que você trouxe. Aí eu queria até ouvir, Diego, boas práticas, assim, de uma maneira geral. Onde a gente busca isso para tentar ter uma referência, um norte? Olha, Gui, vou falar da infraestrutura que hoje a gente tem lá na Evenus, né? O nosso SIS, ele é cloud-based. Então, já trazendo o que o Eric... Só apertando a tecla SAP aqui é o sistema de gerenciamento de informação de vocês, que tá baseado em nuvem, né? Exatamente, ele é um sistema, é um player de mercado já bem famoso, né? E ele já traz com ele já ferramentas embarcadas de segurança já muito bem criteriosa, né? Porque realmente são dados bem sensíveis, assim, né? Se a gente for olhar para todos esses dados que eu falei, acabei esquecendo de mencionar a questão, inclusive, dos registros de saúde do aluno, né? Que muitas escolas pedem esses registros, né? E tem alergia, né? Exatamente. Esse é um assunto bem sério e você tem que ter total segurança dessa informação, que o aluno, quais são algumas deficiências que ele tem, né? Ou as como fala, as comorbidades que ele possa vir a ter e tal. Então, o SaaS que a gente usa atualmente, ele já é cloud-based, então já conta com várias ferramentas de segurança, enquanto a gente é quase transparente, né? Então, você está usando ele, você não sabe que aquele dado que está indo e vindo na hora que você gera uma query, que ele está sendo já verificado, né? O nosso, ele tem um segundo fator de autenticação, então são várias camadas de segurança para você conseguir chegar no dado do aluno. Eu acho que esse tipo de boa prática é muito importante, você ter sistemas que te possibilitem você ter camadas, né? Então não é qualquer um que entra lá na URL, acessa, faz uma busca, então tem toda a parte de login, segundo fator de autenticação, e também a questão do privilégio de acesso, né? Então, o meu usuário, por exemplo, eu não tenho acesso a ver informações, por exemplo, de questões de saúde do aluno. E eu também não preciso ver isso, né? Porque não é a minha área de atuação. Isso fala muito sobre a LGPD também, né? Porque a LGPD ela fala muito sobre como você trata a informação e também sobre
para quem você dá acesso àquela informação e justificar o porquê aquela pessoa tem Uhum. acesso àquela informação. É. Eu gostei muito que você trouxe, porque você hoje é a pessoa que cuida dessas informações dentro da escola que você trabalha. Uhum. E você não tem acesso às informações, né? É. E isso é muito bonito, porque a gente consegue ver que está sendo de fato praticado. Sim. De fato, precisa ter acesso a determinada informação quem tem responsabilidade sobre aquela informação, né? Quem precisa daquele dado para poder tomar uma decisão. E eu vou falar uma curiosidade que é a seguinte: a gente vai lá e adota tudo que você falou, né? Coloca autenticação de 2 fatores, pede para mandar um SMS ou uma ligação ali para você acessar o sistema. E aí chega um professor, um colaborador, um estudante que seja, abre o dispositivo, desbloqueia com a senha de administrador e deixa ele aberto e vai no banheiro. Aí não adianta nada, né, Márcio? Aí não tem Não jeito. tem jeito. Aí não funciona. Conta um pouco sobre esse comportamento também. O fundamental é trazer o professor, trazer o administrativo junto no conhecimento das melhores práticas, né? Não basta a gente só colocar as melhores práticas, a gente de TI aplica, como o Diego falou lá na Sampos também, a gente segue bem esses critérios, né? Nós de TI não acessamos todos os dados, né? Isso quando eu cheguei no colégio estava aberto para todo mundo, né? Foi uma das primeiras coisas com que eu me preocupei. Nós tínhamos um data center, tudo on-premise, então a gente está migrando para cloud. Implementamos também o segundo fator de autenticação e tem uma resistência absurda, né? Porque não é do dia a dia das pessoas andar ali com aquele, né, com o gerador do código no celular, ou que venha por e-mail, ou se vem uma ligação e tudo mais, add-on no Uhum. browser, enfim, são várias essas possibilidades. Mas ali existe uma resistência muito grande, né? Então, você tem que trazer as pessoas junto de você, com comunicação, com treinamento, com conscientização, né? Mostrando a importância daquilo, né? E é um trabalho difícil, né? Vou citar um exemplo aqui, que eu tenho um professor que ele não tem celular, ele não vai ter celular, ele não vai usar a segunda fator de autenticação. Aí eu falei assim, mas você não vai conseguir acessar sua conta bancária logo, Sim. né? Falou, não, tudo bem, eu já falei no banco, já tiraram o meu e tudo mais. Então, assim, existem essas resistências, né? Então, a gente limitou o acesso desse professor a apenas uma pasta. Ele só acessa uma pasta e quando ele precisa movimentar os dados, até com os alunos, ele tem que fazer uma solicitação para TI. Mas a gente não abriu mão de manter o nível de segurança da informação. A escola decidiu manter o professor, né? A escola poderia decidir não manter esse professor porque ele vai contra as diretrizes de segurança, por enquanto manteve, então a gente tomou outras ações. Mas é muito importante, nós temos a cada 6 meses um dia que nós chamamos de Staff Development Days, né? O dia de desenvolvimento do staff. Nós convidamos o acadêmico e convidamos o administrativo também. E ali a gente fala sobre várias questões de tecnologia, né? Às vezes sessões de 1 hora, 2 horas, dependendo do assunto, né? Então a gente trazendo para eles a importância, mostrando exemplos. Quando você tem ataques de hacker, né? Como a gente comentou, né? Nós tivemos um dia que nós tivemos 400 mil ataques por hora, Nossa senhora. né? Batendo na porta do nosso firewall. 400 mil por hora. Por hora. Nossa. Foi em outubro do ano passado. Então, e a gente viu o firewall ali gritando, né? Falou assim, gente, estão tentando invadir a gente aqui e tal, né? O nosso hardware é muito bom, a gente conseguiu segurar o software também, temos uma pessoa super capacitada, que é fundamental você ter gente capacitada no seu time de tecnologia para lidar com isso, e conseguimos conter todos. Mas foi durante umas 8 horas, foi esse número de ataques. Então, trazendo essa informação para as pessoas que não têm o contato com a tecnologia, que eu entendo que é difícil, que não é o mundo das pessoas, mas é importante você trazer elas para esse lado, para que elas possam entender a importância delas conhecerem e adotarem as medidas e as melhores práticas. E é muito curioso isso que você trouxe, Márcio, por conta do seguinte, a gente pensa assim, pô, a gente é escola, a gente trabalha com educação, a gente vai estar isento de ataques e isento Não, de forma alguma. De forma De alguma. forma alguma. E foi legal uma coisa que o Márcio comentou, referente a essa passagem de estrutura local para estrutura em nuvem. Isso. Porque a gente começou o bate-papo sobre esse assunto falando de privilégios de acesso ao sistema. Mas nesse mundo on-premises que a gente fala,
é um privilégio de acesso físico. Então é um data center protegido por uma Exato. digital, é uma porta que só fulano, ciclano consegue acessar. Então é uma coisa que a gente consegue migrar para esse mundo mais de software, para esse mundo mais cloud-based, e é simplesmente uma adaptação. Então hoje a gente tem estruturas mistas, onde a gente tem que ter os dois tipos de segurança. Às vezes as empresas têm uma estrutura local, mas tem alguns serviços, por exemplo, o sistema que o próprio Diego comentou que é em nuvem, que ele precisa ter o acesso específico ao que ele vai fazer, e ele não vai poder, por exemplo, entrar no data center da escola dele, porque ele não tem o que fazer lá, ele não vai trocar HD, ele não vai trocar cabo, ele Deixa não eu vai fazer uma fazer nada. provocação aqui. A gente tá falando muito de nuvem, on-premise. Conta pro gestor que tá em casa, que não tem ideia do que é isso, o que que é a nuvem? Cara, acho que essa pergunta Pergunta do milhão, né? é a pergunta do milhão, Eu vou porque começar então com uma frase, ó. Eu tenho um adesivo, eu tinha no meu Mac anterior, né? Esse aqui eu tirei, porque eu recebi bronca do meu TI. E agora é compliance da empresa que não pode ter adesivo na máquina. Então, tá aqui a fonte causadora de eu não ter o adesivo aqui. Mas, registrado e gravado, registrado e comprovado. gravado. E o adesivo falava o seguinte: não existe nuvem, existe outro computador. E aí, a partir disso, fica mais fácil entender o que é a nuvem, né? Exatamente. Então, basicamente, a gente está terceirizando a nossa estrutura física. Então, por exemplo, quando a gente fala que a gente vai hospedar algum serviço num servidor em nuvem da Microsoft, da Google, seja qualquer provedor que existe hoje, basicamente é um outro computador, como o Gui falou, só que, obviamente, uma escala inimaginavelmente maior em algum depósito e normalmente é uma estrutura muito robusta. Então vai ter um grupo de servidores em uma região dos Estados Unidos, outro na Europa, outra na China, outra na América do Sul. Então é uma coisa muito surreal, porque hoje isso é muito comum pra gente. Mas se a gente olha uns anos atrás, era uma estrutura que a gente fala, meu Deus, como que isso acontece? Eu tô jogando no limbo e ele tá salvando em algum lugar. Sim. E acho que a partir da nuvem, isso é uma opinião muito forte que eu tenho, a partir dessa disseminação da nuvem, o assunto de segurança começou a bater muito mais na porta de todo mundo, porque todo mundo começou a pensar, se está no meu servidor, eu sei o que eu estou aplicando de segurança, eu sei quais as medidas que eu tenho, se o meu HD queimar, se alguma informação vazar, eu tenho o meu plano de backup e qualquer outra coisa. Disaster recovery, normalmente as escolas têm isso. Mas você precisa confiar que o plano do cara vai funcionar. Sim, E aí a exato. gente volta àquele assunto de você tem que confiar no seu parceiro, você tem que ter essa relação muito transparente. Eu queria só também trazer que o on-premise, no caso, é quando a gente, no lugar de terceirizar esse armazenamento, a gente faz dentro da escola. E aí a gente opta por manter o servidor na escola, os dados na escola. Isso, na minha visão, não é nada bom. Porque eu prefiro responsabilizar a Microsoft e a Amazon do que a mim mesmo para fazer a segurança dessa informação. Eu vejo a questão da nuvem como um avanço assim espetacular, assim, essa questão toda de backup, sempre nos lugares onde eu passei, onde eu trabalhei, sempre foi uma alta demanda, né? Eu trabalhei, por exemplo, no setor de publicidade, né? Então, era um volume de informação gigantesca que era gerado todos os dias. Então, todos os dias você tinha o dobro ou 3 vezes aquilo que era gerado em backups, em fita DAT e outros recursos que você tinha que ter ali para poder ter segurança dessa informação. Hoje, com o advento da nuvem, eu vejo que só veio para contribuir isso, né? Então, essas empresas que são especializadas, né, nesse segmento, tudo aquilo que a gente tinha que ter in-house para se prevenir, né, aqueles estágios de segurança, olha, eu tenho a fita, infraestrutura física, eu né? tenho o disco, aí eu tenho a fita, eu tenho não sei o que, tá lá. Você está pagando aquilo, então assim, eles são responsáveis mesmo, né, para preservar o teu dado ali dentro, né? Essa hora tem muito gestor lembrando uns tempos atrás, falando, graças a Deus, É, não tenho mais isso, não tenho que ter um depósito com não sei Eu quantos mesmo HD. lembrei de várias coisas. Exatamente. O Eric trouxe uma informação, um dado que eu achei interessante, que é essa confiança do parceiro, né? E eu acabei de falar que essas empresas, elas estão preocupadas, né, em preservar o teu dado. Tal. Às vezes acontece de ter uma invasão e tal, mas acho que o Márcio
tem uma expertise muito boa nessa questão em relação ao caminho, né? Não é só o dado que está na nuvem, mas no meio do caminho podem coisas acontecer e você tem que preservar essa via, né? Exato, Eu né? queria puxar o Márcio para a conversa, mas eu queria antes dar um pitaco aqui de história, que é o seguinte. Segurança da informação é muito novo para a escola, mas para o mercado corporativo como um todo também. Uhum. Em 2001, 11 de setembro, aconteceu uma coisa que mudou a história da Aham. humanidade, que foi o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E pouca gente sabe, mas lá no World Trade Center, que são as Torres Gêmeas, havia muitos servidores dessas grandes empresas. E aí, os aviões, eles chocam com a torre cai. E o que ficava na torre? Servidores, que é a nuvem, entre Uhum. aspas, de várias empresas. E naquela época não havia uma legislação específica sobre, e aí, onde que eu armazeno? Como eu armazeno? E pasmem, tem empresa que até hoje não tem dados de 1993 até 2001, porque queimou junto com o servidor que ficava lá dentro. E aí depois disso mudou tudo, porque agora as empresas são obrigadas a ter 3 servidores em estados diferentes, em países diferentes. Tem até quilometragem, né? Tem que Tem. estar Até X quilometragem. quilômetros É até interessante porque existe uma confusão muito grande entre plano de desastre e plano de continuidade de negócio, né? A Torre Gêmeas tem um exemplo também. Teve um banco, eu não vou me lembrar o nome agora, que ele tinha o servidor redundante na outra torre. Poxa vida. Então você perdeu as pessoas, que é o ativo mais importante, que elas É. têm as coisas na cabeça, né? E perdeu os servidores dos dois lados. Então a empresa desapareceu. Nossa. Não existe mais. Não tem como você recuperar absolutamente nada. Para ver Né? a importância do dado, né? Não, desapareceu, né? Simplesmente. E aí é aquela confusão. Se eu tenho uma continuidade de negócio, né? É o que eu tenho hoje, por exemplo, no Sampouso. O que eu tenho on-premises, eu tenho um data center em um prédio e outro no outro dentro do mesmo campus. Então, se um cair, o outro sobe. Mas não é uma recuperação de desastre. Para recuperação de desastre, você tem que estar em uma distância, né? Se não me Sim. engano, são 70 quilômetros, uma coisa assim, se não me falha a memória. Desculpa aos gestores se eu não lembro o número. Eles estão Mas na 71, não é 70. é só procurar no Google agora. Né? Mas tem muito claro esse conceito, né? Quando fala de segurança. Eu vou implementar um disaster recovery, eu tenho que levar em consideração que eu posso perder pessoas. Sim. Entendeu? E por mais difícil que seja isso, a Sim. gente está em escola, a gente está com crianças e tudo mais, a gente tem que levar isso em consideração. Às vezes, não é errado, né? Eu vou falar de novo para os gestores. Não é errado ter um pouco de neurose quando a gente fala de segurança da informação. Quando você passa na quadra do seu colégio e tem um posto de gasolina do lado, aquilo lá é um potencial problema onde pode ter um acidente, por mais segurança que tenha. Então, às vezes, esse ser um pouco neurótico com essas coisas te faz pensar mais como implementar a segurança, né? E essa questão, aprendemos muito com o infeliz evento das Torres Gêmeas, né? Esse foi um caso, mas esses conceitos, eles se confundem. Eu tenho um DRP, eu tenho um Disaster Recovery Plan. Né? Tá, onde tá? Tá no prédio aqui do lado, tá na sala do lado, eu tenho 2 salas. Não tem. Não tem um plano. No mínimo você tem um plano de continuidade de negócio, né? Então esses conceitos, eles confundem muito e às vezes as organizações pensam que elas estão seguras por conta da confusão do conceito, mas não estão. E eu queria até aproveitar, Márcio, e explorar um pouco mais com você sobre essa mudança ao longo do tempo, de onde a gente armazena, como funcionava e hoje quais são as melhores práticas. Eu venho de um tempo que a gente usava o disquete, né? Que é um pouquinho old E school. cabia um monte, Cabia né? muita coisa. Cabia meia foto de hoje, olha Nossa, lá. não, nem meia foto, né? Cabia uma orelha. 120. Mas era tudo, vinha, o advento da rede, né, que começou a centralizar um pouco mais, né, isso aí estamos falando de final dos anos 80, começo dos anos 90, né, a internet no Brasil apareceu lá em 96, 95 aqui, e a gente não tinha isso, né. Então as redes de computadores nas grandes empresas, organizações, na escola nem se pensava nisso, nas escolas, de ter uma rede de computador, malemar tinha uma máquina datilografar ali o que precisava. Então a coisa foi crescendo de volume, as máquinas foram ficando mais potentes, as máquinas foram conseguindo processar mais dados cada vez mais, e houve a necessidade de eu centralizar o poder computacional.
E aí foi para os servidores. Então construiu-se data centers, os data centers dentro das empresas. Aí você cria um time, uma equipe para cuidar daquilo. Aí você tem que pensar na refrigeração, você tem que pensar no backup, você tem que pensar no acesso, você tem que pensar na energia elétrica, no gerador. É muita coisa para você pensar, né? Mas as empresas construíram seus data centers, as grandes companhias, grandes corporações começaram a comprar empresas de TI. Eu fabrico carro, eu fabrico comida. Eles começaram a comprar empresas de TI para poder cuidar do TI, então eles não sabiam direito o que estavam fazendo. Uhum. Tanto que, né, uma década depois, eles começaram a vender tudo, porque meu business não é esse, né? Mas aprendeu-se muito com isso, né? Então, a decisão é muito importante. Eu vou manter as coisas no meu data center, eu vou correr o risco, né? Porque, por exemplo, né, vamos falar, o bombeiro num prédio ele tem que fazer uma ronda. Então não é só o pessoal especializado que vai acessar o data center. Uhum. Não que o bombeiro seja uma pessoa que vai lá e vai fazer alguma coisa errada, tal. Ele é super treinado para ir lá, olhar se está tudo bem, ver o extintor, ver se a temperatura está boa e tudo mais. Mas acidentes acontecem, Uhum. né? Então você está colocando uma pessoa que não tem o traquejo para lidar com os equipamentos que estão lá dentro de um ambiente que deveria ser mais controlado. E quando você leva isso para dentro de um data center, né? De novo, voltando na nuvem, né? Que você sai daquele computadorzinho lá que ficava na sua mesa com seu disquetinho, uma caixinha cheia de disquetinho lá que você ficava trocando para poder pegar as informações, né? Agora você tem um computador e você acessa tudo na nuvem, né? São servidores num ambiente super seguro, controlado, em data centers que são interconectados no mundo, que se um data center inteiro cair, você consegue recuperar, né? Eu participei, só puxando um exemplo, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, no meio ali dos anos 2000, 2006, 2007, e teve um terremoto muito forte no Chile, Uhum. né, que destruiu praticamente a cidade de Arica, no Chile. E aí era uma empresa automotiva, né, que a gente prestava serviço, e eles perderam um data center e não tinha mais como operacionalizar, a fábrica parou, não tinha mais dados e tudo mais. Montamos um data center num container aqui no Brasil, levamos para lá na cidade destruída, puxou um monte de cabo ali, conectou e a gente ligou. Não só a empresa, né, que é fabricante de carro, mas a prefeitura da cidade, Que legal. entendeu? Começou a puxar isso, começou a restabelecer a vida ali, a comunicação e os dados da cidade. Então, assim, é uma coisa muito séria você tomar tomar a decisão de, putz, eu vou colocar na nuvem, né? E se esse data center que eu tenho aqui, por exemplo, a data center X aqui no Brasil, então os dados não estão só no Brasil. Ele está replicando com os Estados Unidos, ele está replicando com a Europa, ele está replicando com a Ásia, está replicando com vários outros lugares. E Uhum. você consegue recuperar isso. Então isso traz muita segurança, né? Mas de novo, né? Vai da decisão que você vai tomar e o sistema que você vai ter. Eu tenho hoje um sistema financeiro que não pode funcionar em nuvem. Sim. Estamos migrando para um sistema em nuvem, porque não dá para ficar dessa forma. Essas né? tecnologias legado nem sempre Nem conversam. sempre conversam. E aí eu quero tomar um cuidado, que é o seguinte, a gente tá falando de coisas muito fantásticas, né? O exemplo que o Márcio trouxe, né? Um container a gente enviou pro Chile, etc. Mas eu sou um mero mortal e tenho uma escola aqui no Brasil. Eu não preciso, talvez, ir tão longe para cuidar das informações que eu tenho aqui. Então eu queria ir lá pro básico, assim, e perguntar até pro Diego. Diego, qual que é o básico, assim, para um gestor que tem uma escola para cuidar da informação? Porque esses exemplos eles são muito ricos, mas ele talvez reforça um estigma de que, nossa, você vê como é impossível? Eu tô ouvindo podcast para aprender sobre como cuidar da informação e é impossível. Eu tenho que fazer um plano de contingência, eu tenho que colocar um servidor lá no Amapá para proteger, porque a lei pede. Aham. Então, conta um pouco dos básicos pra gente, assim, qual é o mínimo e como a gente começa? Gui, eu acho que já foi algo a perder de vista você levar a sua infraestrutura para um data center em nuvem, entendeu? Hoje em dia, eu acho que tá bem mais acessível, né? E tá simples, né? Você montar uma estrutura, né? Você pode ir lá, você mesmo, e começar a criar suas máquinas virtuais e subir serviços e subir ferramentas que você precisa usar em nuvem. O Márcio acabou de mencionar o sistema financeiro lá dele, que eles estão migrando para cloud, e o parceiro que está fazendo Exato, para ele foi quem isso fez aí. para mim. E a gente
teve um pouco mais de sorte de já começar assim, né? Começar em nuvem. Então, eu acho que você, gestor que está assistindo o podcast, não deixe de manter a sua infraestrutura em cloud na possibilidade, é claro, mas está muito mais acessível. Tá muito mais barato, né? Tá muito mais barato, você tem vários players de mercado, você tem empresas, inclusive nacionais aqui do Brasil, que você não precisa escalar para uma empresa global, você pode terceirizar para um serviço aqui local e eles vão cuidar para você dessa infraestrutura. Foi assim que a gente começou com o nosso financeiro lá, e aí em determinado a gente... E é muito louco isso, porque assim, olha o que aconteceu. O nosso host de cloud, depois do advento da pandemia, eles deram um salto assim que a gente não conseguiu ficar lá com eles. A gente teve que ir para um player maior, porque até eles não estavam preparados para receber tanto request de clientes que falaram, não, agora, porque todo mundo meio que precisou ir para a nuvem, né? Todo mundo meio que precisou ir. Então a gente precisou dar um salto, ir para uma estrutura um pouco maior, onde todo o cuidado com o dado fosse tratado de... Não que eles não tratassem da melhor forma possível, mas por até uma questão de atendimento e tal, aí a gente optou aí por uma situação maior. Mas eu vejo que, respondendo a sua pergunta, está muito mais acessível, assim, eu vejo que é um caminho sem volta, né, Márcio? Eu acho que não é uma despesa interna que você tem, e também uma questão de responsabilidade, né? Sim. De você Exato. trazer para dentro da empresa uma coisa que não há mais necessidade, né? É como eu falei, então você tem todo um aparato ferramental por trás nessas infraestruturas cloud que você está ali, você está resguardado, né? Você não precisa imputar isso a uma pessoa. O Márcio mencionou, tinha uma pessoa para fazer o backup, para cuidar disso, daquilo outro. Não precisa, né? Hoje tá muito mais barato mesmo, não só os serviços, mas também você não precisa das pessoas como você trouxe, né? Eu acho que tem dois pontos muito importantes que o Diego colocou aqui. Ele comentou que ele estava num parceiro, né, em cloud, e ele migrou para um outro parceiro. É a coisa mais tranquila do mundo fazer isso. Exatamente. Você não corre risco de perder dados, você não corre risco de perder acesso. Hoje a coisa está tão simples de fazer que você migra para outro parceiro. Então, para quem pensa, putz, eu vou ficar amarrado com esse parceiro o resto da minha vida, né? Isso é super importante, esse ponto que ele trouxe. Eu não estou contente com esse parceiro pelo motivo A, B, C, D ou E. Eu vou migrar para o próximo parceiro. E simples, é quase virar a chave. É uma portabilidade. É uma portabilidade, exato. Perfeito, Eu vou perfeito fazer exemplo. um comentário, que é o seguinte. Às vezes a gente acha que mudar de parceiro de tecnologia é igual mudar de contador, né? Nossa, tem que pegar o livro contábil e passar e fazer reunião entre as contabilidades. E para tecnologia não precisa de nada disso. Você quase que aperta um botão e liga outro, É né? virar a chave. É. Virar a chave. E outra questão é a do custo. Dependendo da infraestrutura que você quer manter no seu colégio para poder ter as coisas on-premises, o cloud está ficando mais barato. Sim. Eu dei o exemplo do contador, inclusive, porque eu acho que todo mundo, gestor de escola principalmente, com certeza teve que mudar de contador em algum momento. E é quase que um parto. Eu reconheço a dor. A gente mudou uns anos atrás e, nossa, eu fiquei pensando, nada digital nesse mundo. E Nada. pouca coisa digital, né? E só contribuindo também antes de trocar Eu ia de perguntar assunto. pra você, inclusive. O sentido aranha pegou aqui. Mas não só contribuindo, porque esse assunto que o Márcio trouxe sobre o custo é mais você enxergar como otimizar o custo da sua própria escola, né? Às vezes você está pagando um salário de uma pessoa super especializada para fazer o backup daquele servidor, para fazer a manutenção daquele data center, sendo que você pode pegar esse valor e atribuir para um contrato que vai ser uma pessoa que quem vai se preocupar com o salário dessa pessoa, com vale transporte, com plano de saúde, vai ser a empresa terceira que vai cuidar disso e você vai se preocupar em pagar a anuidade, a mensalidade, seja o jeito que você escolher. Então é mais você entender como você pode otimizar o gasto da sua escola para você ter menos problemas, inclusive. Às vezes você tem muito menos problemas gerindo uma pessoa do que um contrato.
E vai ter muito mais ganhos também. Por exemplo, essa questão da portabilidade. Então, por exemplo, se é uma tecnologia nova, às vezes até numa estrutura on-premises que surge, e a pessoa tem que se capacitar para treinar, para poder atender aquela demanda, num contrato, às vezes eles só escalam para uma outra pessoa que já tem essa especialidade pronta e ela já passa a conduzir esse processo, por exemplo. Pode falar, fica à Não, vontade. é que esse projeto que agora o Márcio está tendo a oportunidade de participar, que eu fiz lá na Avenues, é muito legal porque, assim, num primeiro momento, a gente recebeu uma informação, não quero citar nomes aqui, mas é o nosso ERP, que é o mesmo que você compartilha lá. Então, num primeiro momento, a informação que eu tive é que, assim, olha, esse cloud deles não está 100%. Então, eu fiz uma pesquisa de mercado e eu vi que não estava. E quando fala não está 100%, eu avaliei todos os critérios. Então, a parte de estabilidade, a parte de segurança, porque você fala, bom, se não está 100% é porque tem alguma coisa para ser resolvida ainda, né? E aí passou 2 anos, a gente começou a receber informação de outros clientes de que estava muito melhor, né? Então, a gente operava um sistema ERP cloud numa estrutura cloud que não era do ERP, e em determinado momento a gente falou, não, se o parceiro ERP está falando que o data center dele, cloud dele é melhor, vamos fazer esse teste, vamos para lá. Então a gente ficou em casa, né? Então era o ERP da plataforma dentro do host, né? Hospedado ali com eles mesmos. Então eu acho que melhorou até, inclusive, a parte de gestão de incidente. Então, por exemplo, quando você tem um incidente dentro do ERP, a gente antes tinha que acionar o parceiro cloud e o parceiro cloud acionava o dono do ERP, da plataforma. Hoje a gente aciona rapidamente os incidentes direto com o host. É como se eu tivesse um incêndio na escola e ligasse pra secretaria antes de ligar pro Isso, bombeiro, exatamente, né? A é. secretaria tá pegando fogo É. aqui. Mas assim, num primeiro momento, quando a gente estava contratando o serviço, eu falei mesmo com algumas pessoas no mercado e a recomendação era, ainda não. Uhum. Ainda não dá para, não tá estável esse ambiente, né? Então, Eu queria comentar um pouco sobre o seguinte: às vezes os gestores das escolas acham o seguinte: nossa, mas eu não sou tão digital quanto o Diego e o Márcio e o Eric são. Imagina, na minha escola não tem nada disso. O que que é host? O que que é aquilo? E aí eu queria até comentar um pouco e trazer o Eric para discussão sobre o seguinte: eu não acredito que hoje exista uma escola sequer no mundo que não é digital. Pelo menos em algum nível ela tem que ser. Seja no sistema de matrícula. Você não tem um caderno que você anota o registro do aluno mais, né? Você não tem um caderno em que você escreve o endereço das pessoas. Ou se você tem, você cai um copo de água nesse caderno, você acabou com o registro de histórico do seu aluno. E aí, toda escola é digital em algum nível. E digo mais, todo ser humano é digital em algum nível. Hoje a gente tem um WhatsApp, a gente tem redes sociais, a gente tem várias informações. E aí, tem coisas mais básicas que às vezes não parece ser complexa, mas é. Por exemplo, você faz a matrícula onde? Provavelmente em algum sistema. Você guarda o documento dos alunos onde? Provavelmente em algum sistema. Então eu queria que o Eric trouxesse alguns exemplos básicos de sistemas que a gente usa nas escolas que acaba tão invisível, entre aspas, que a gente nem percebe que são tecnológicos. Acho que um exemplo clássico que muitas escolas migram hoje é até sistema de chamada. A gente tem bastante isso. Na época que eu era em escola, era livrinho de chamada, anotando. Não é um exemplo muito legal de dar, mas vocês já devem ter visto o aluno ir lá e rasurar a chamada, ir com um branquinho, alguma coisa, era a coisa mais comum do mundo. Então, esses pequenos exemplos são alguns gaps que a gente tem de segurança que beleza, é uma chamada, mas ele pode fazer isso numa sala onde tem o registro de algum aluno, de alguma nota, registro de nota de prova, registro de atividade. Então é uma coisa que é importante a gente digitalizar isso para trazer essa segurança. Esse acesso físico aos ambientes, às provas, à matrícula das pessoas é uma questão de segurança que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque até na hora de trocar uma mensagem ali, é legal a gente ter um sistema, por mais que seja digital, um sistema específico para a escola.
Então, por exemplo, devem ter muitas escolas que usam um grupo de WhatsApp para trocar mensagem e tudo mais. É legal ter uma coisa um pouco mais estruturada, por mais que o digital já saiu de uma mensagem, sei lá, falada ou algum outro tipo, mas você tem uma estrutura bem formalizada para você ter o registro dessas mensagens, por exemplo. E garantir que a troca de informação está sendo uma troca que faz sentido com o contexto da escola, com a aula, esse tipo de coisa. Até a disponibilização de notas de prova, por exemplo. Com certeza as escolas usam um portal, algo desenvolvido nesse sentido. Então, qual que é a segurança em cima desse portal? É importante a gente ter uma segurança em cima disso para garantir que. Eu sempre brinco com todas as escolas que a gente tem em parceria, né? O meu maior tester de problemas são os alunos. Sim, eles tentam quebrar tudo, né? Não tenha dúvida. Se você, eu até brinco com bastante gente falando, cara, se esse cara se formar, você me passa o currículo dele que eu quero Vai virar contratar estagiário ele na Sejunta, aqui né? na Sejunta, porque eu vou colocar esse cara, ó, o ambiente é assim, tenta fazer alguma besteira, ele vai descobrir uma Ô, Eric, maneira. você levantou uma bola que eu preciso chutar, que era justamente a próxima pergunta que eu ia fazer pro Márcio e pro Diego, que é o seguinte. A gente tem todos esses aparatos tecnológicos aí para proteger o acesso, a rede, o sistema, a informação. Um dos exemplos que a gente tem é o Wi-Fi. Então tem uma internet na escola que não tem mais cabo, ela está disponível. E a gente coloca um monte de regra lá, né? Só acessa com login e senha e etc. E o professor tem uma rede, o aluno tem outra, etc e tal. Só que aí vai o professor e anota a senha do Wi-Fi no caderno. E o aluno vai lá e pega aquela senha e passa a usar. O que eu quero dizer com isso, né? Claro que a gente precisa proteger os sistemas e as tecnologias, mas a gente também precisa educar a nossa comunidade de professores, pais e responsáveis, alunos, colaboradores, até o próprio TI, sobre como a gente adota melhores práticas para evitar. Não anota a senha, né, no caderno. A conta do banco, não anota num caderno isso, né, até para a vida pessoal. Então eu queria ouvir de vocês dois sobre boas práticas. Como é que a gente ajuda essa comunidade a entender que eles também têm um papel fundamental na manutenção da segurança da informação na escola? Nós temos no colégio, começa por um programa de onboarding, né? Qualquer funcionário, seja professor, seja funcionário de serviços, aluno novo que entrou na escola, passa por algumas etapas. Tem o onboarding do RH, tem o onboarding e tem o de TI. No de TI, a gente, eu ou o Alberto, que trabalha com a gente, que o Diego conhece. Um abraço para o Alberto, inclusive, É se isso estiver aí, assistindo um aí. abraço para o Alberto, hein? Alberto, fantástico. O Alberto é fera. Fantástico. E a gente acaba dando meio que uma pincelada e algumas dicas, justamente para mostrar, olha, você tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar com aquilo, não guarde, não escreva a sua senha embaixo do teclado, dá algumas dicas de como criar a senha segura, Uhum. né? Olha, não é o data de nascimento, não usa isso, então eu tenho lá uma dica lá que eu dou sempre para eles, tal e tudo mais. Então, esse é um passo inicial, né? É claro que isso tem no dia a dia, as pessoas vão se acomodando com o tempo, vão se acomodando, isso aqui não acontece nada, então vou manter essa senha aqui, vou deixar embaixo do teclado, vou usar minha data de aniversário, tal e tudo mais. Vem que data de aniversário já corta, os caras não conseguem colocar lá, pelo menos. Mas sempre ter esse cuidado de estar revendo as boas práticas. Começamos com o onboarding e os programas de desenvolvimento que tem, né, que eu já comentei a cada 6 meses, que a gente está sempre abordando algum assunto de tecnologia e lembrando, lembra que a gente falou lá atrás? Lembra que a gente falou no onboarding e tal? E tentar trazer as pessoas para o lado que a gente está querendo de melhores práticas de segurança da informação. E esses exemplos, né? Olha, não é aqui na escola. Se você fizer isso na sua conta bancária, você vai ficar sem dinheiro. Vão tirar tudo de você, né? Então, se você fizer isso com as senhas do seu prédio, pode ser um grupo de criminosos podem invadir o seu prédio e roubar várias pessoas. Então, tentar, de uma certa forma, conscientizar as pessoas com a explanação das melhores práticas. Eu queria ouvir o Diego também. Eu achei muito legal o Márcio falando, porque eu tava aqui pensando o quanto a gente acaba involuntariamente impactando a vida pessoal das pessoas. Porque é exatamente isso. Lá a gente passa por esse mesmo processo de onboarding e muitas vezes a palavra que a gente ouve é eu não sabia
que determinada coisa que eu fazia eu não deveria estar fazendo. Então, isso é muito comum, né, no ambiente acadêmico, porque as escolas com tanta tecnologia agora, a gente estabelecendo alguns padrões de segurança, acaba que você impacta a vida da pessoa na lado pessoal, né? Então, assim, a senha que ela vai usar no banco, a senha que ela vai usar no e-mail, porque você tem lá o critério da senha, que tem que ter uma maiúscula, não sei quanto, não sei o quê. E eu acho muito legal isso. A gente também tem esse processo com aluno, com qualquer pessoa que entra na Avenues. A gente tem a fase do onboarding dela, que também passa por RH, financeiro e tudo mais. E aí, quando chega no tech, ela tem lá a sua 1 hora com o pessoal de tech para fazer o enroll do telefone dela na conta de e-mail, para poder ter o Two-Factor Authentication. Então, eu acho que não para essa coisa da boa prática, né, no tocante ao como ela vai usar o recurso de tecnologia que ela tem para ela estar segura. Não para, é o tempo inteiro. E uma outra coisa legal também que a gente faz, parecido com o Sampos, é essa questão de cidadania digital, né? A gente chama lá de Digital Citizenship. Então, a gente também tem programinhas ao longo do ano, onde a gente vai inserindo coisas ali para que as pessoas saibam, olha, isso está acontecendo. Isso envolvendo professores, alunos. Professores e alunos, em instâncias diferentes, né? Então, quando é uma questão, quando é na área acadêmica, por exemplo, a gente tem os TIs lá, né? Que são os integradores de tecnologia. Então, eles fazem um trabalho junto com os professores, eles desenvolvem, né, esse trabalho de cidadania digital, e aí eles são os multiplicadores dessa informação para os professores, que por sua vez acabam fazendo para os alunos também. E deixa eu emendar uma pergunta para você, Diego, que é a seguinte. Eu sou uma escola que nunca me preocupei. Eu tô ouvindo agora o podcast aqui da Sejunta, e eu tô ouvindo o Márcio, tô ouvindo o Eric, tô ouvindo o Diego, e eu falo, poxa, eu nem olhava para isso, né? E aí, aproveitando esse discurso que você fala que lá na Avenues vocês desenvolvem os educadores, os colaboradores de uma maneira geral, e existe essa eureka, digamos assim, de, cara, eu não sabia. E aí o gestor provavelmente, né, em casa ouvindo, agora no avião, no trânsito, onde quer que ele esteja, ele provavelmente tá, cara, eu não olho pra isso. E aí tentando desmistificar um pouco, como que ele pode começar a olhar? Olha, você gestor, chega junto aí no seu pessoal de tecnologia, porque assim, existem diversas práticas aí no mercado, né? Poderia citar aqui várias, mas onde você tem ali guidelines de mínimos de segurança, né? Onde critérios de senha são estabelecidos, mínimos de senha são estabelecidos. Vou falar, por exemplo, você citou a questão do Wi-Fi, né? É um troço muito louco isso lá, porque as pessoas não sabem, eu não sei a senha do Wi-Fi, porque vai pelo MDM, né? Para quem não está acostumado com a nomenclatura, é o software de gerenciamento dos dispositivos. Então a gente configura a senha do Wi-Fi nessa aplicação e ela manda para os computadores, né? E aí, às vezes, eu mesmo não sei de cabeça. Então, a gente tem professores que acabam pedindo e tal, e a gente fala, mas a gente também não sabe, né? Então, um jeito de você se proteger, né? Também é isso, né? É fazer de uma forma que às vezes nem você saiba o que está acontecendo. Você não sabe a porta que está aberta. Então você não consegue dar muita passagem para outras pessoas também, porque é uma premissa de segurança. Eu vou falar que eu não sei, acho que nenhuma das minhas senhas de acesso à plataforma. Porque eu mando ele salvar na nuvem e registrar, e são aquelas senhas malucas, super complexas, né? O Eric dá risada porque toda vez que eu vou acessar uma plataforma que a gente precisa acessar, eu preciso renovar a senha, porque eu não sei. E eu prefiro não saber do que anotar num caderninho, por exemplo, né? E aí eu queria até pedir pro Márcio pular aqui no assunto também e pensar nessa pessoa que não tá muito próxima dessa rotina de segurança da informação e etc. Que dica que você pode dar para essa pessoa para ela começar
a se cuidar mais também. Eu acho que o principal é começar, é como eu falei, às vezes a gente fica um pouco neurótico, né? Começa a olhar para tudo. Então, tem que começar a olhar com um pouco de desconfiança para as coisas, né? Puxa vida, será que eu manter esse meu controle financeiro numa planilha de Excel, num drive de rede que todo mundo acessa, cara, isso aqui é um problema, né? Ah, será que manter dados de funcionários de RH também em planilha de Excel, desprotegido, num drive Num comum, pendrive na num mesa. pendrive, né? Então, eu acho que o exercício inicial é começar a olhar com desconfiança para tudo e se questionar. Será mesmo que esse aqui é a melhor maneira do que eu estou fazendo? Será que não E a maioria existe das vezes o pendrive tá com a etiqueta falando dados do financeiro. dados do Tem que financeiro? pensar nisso Ah. E também. do outro lado está escrita a senha. No pendrive. Então, assim, eu acho que se questionar, se colocar à prova, será que isso aqui que eu estou fazendo é realmente seguro? E se essa informação tiver em um local público dentro da minha organização, qual o impacto que ela vai ter se ela vazar? Uhum. Né? É aquela mesma coisa, tipo, folha de pagamento. Folha de pagamento, geralmente, por via de regra, é super protegida, porque mexe no dinheiro das pessoas, mexe nas coisas pessoais. Então, olhar para aquilo que, puxa vida, eu não queria que meu salário ficasse ali à vista para todo mundo. Então, eu também não quero que o dado das crianças que estão na escola fiquem, Uhum. porque é tão importante quanto ou até mais, né? Então, acho que o começo é isso, começar a olhar para dentro de casa com desconfiança. Será que está correto? E fazer esse questionamento e se colocar à prova. Eu acho que esse é o melhor início. Lá na Sejunta eu faço algumas perguntas e uma pergunta que eu gosto muito de fazer é: o que que a gente não está fazendo que a gente deveria começar a fazer? Tanto para a proteção dos dados quanto de boas práticas. E a gente tem adotado muita coisa também na Sejunta. E aí eu queria que o Eric trouxesse um pouco sobre alguns comportamentos saudáveis em termos de proteção de dados que também a gente pode adotar, que não são muito difíceis de adotar, mas que fazem uma diferença. Não, é legal você ter trago esse exemplo e o Diego o exemplo do Wi-Fi, porque realmente eu também não sei. No caso eu acabo sabendo, mas o time inteiro de TI lá dentro da Sejunta não sabe as senhas, porque ela já está configurada dentro da plataforma de MDM. E lá a gente consegue garantir muita coisa, por exemplo, no ambiente de escola, onde não existe só a rede do Wi-Fi, existe a rede do restaurante que está do lado colado na escola, existe o 4G ou 5G do celular do aluno que ele pode rotear. Então, o MDM ele consegue trazer algumas questões de segurança que são aplicadas direto para o dispositivo. Então, isso eu acho que é um gap de segurança muito forte em muitas escolas, que é a minha estrutura está protegida até a rede da escola. Se esse cara se conecta numa rede fora da rede da No escola, ele 3G, sai né? de toda a segurança. Então, eu acho que isso é uma medida bacana, mas não é só olhar para essas medidas digitais, mas para as medidas físicas também. Porque hoje a engenharia social há muito tempo já é uma questão muito forte. Uhum. Em empresa, em escola, em prédio, que normalmente alguns prédios mais novos são muito digitais, então tem reconhecimento facial, biometria, senha para você acessar. Às vezes alguns elevadores até entram direto na sua sala, então imagina o quão protegido você precisa estar, porque se alguém burla isso, a pessoa entra na sala da sua casa. É uma coisa meio absurda. Então, essa questão de engenharia social é uma coisa que é importante a gente implementar. O Gui deu um exemplo muito bom. O Gui tá aqui com a gente, tá falando, mas vamos imaginar que a gente tá num prédio de coworking, por exemplo. Ou ele tá no refeitório da escola e ele tem esse Mac e ele é um professor. E ele vai pegar a refeição dele lá e deixa o Mac desbloqueado, com centenas de alunos ali na hora do intervalo, olhando ali, nossa, ele deu essa nota pra mim, caramba, nossa, esse apontamento. Então, acho que não é só olhar para o digital, é olhar muito para o físico também. Porque às vezes alguma carteirinha que o aluno às vezes tem num crachá, alguma coisa, e Sim. sai na rua com isso mostra para todo mundo. Às vezes até não é legal ficar saindo muito com uniforme para muitos lugares, muito Exato. longe. Tipo, esse cara é dessa escola. Essa escola eu Sim. sei que o ticket médio dela é alto. Aham. Isso expõe muito a pessoa. Ah, Então eu acho que é importante não olhar só pro digital, mas pro físico também. Perfeita a sua colocação. Perfeita. Inclusive, eu queria perguntar um pouco sobre isso para vocês, Dê. É, isso realmente expande, né? Não é só digital. Pô, o uniforme é um exemplo muito legal.
E não só o uniforme, mas os lugares que você visita mais. E deixar a máquina aberta parece super inofensivo, mas pode ser o suficiente para dar um problema enorme de vazamento de dados. E aí, quando a gente fala de segurança da informação, a gente também fala disso, né? De quem sou eu no ambiente físico, fora do computador e o que eu faço e como eu me comporto. E eu queria perguntar um pouco para vocês, porque eu tenho certeza que já entrou algum estranho ou tentou entrar algum estranho, né? Que a gente fala, quem que é esse cara? Daí liga no rádio da segurança, quem que é essa pessoa? Ah, é pai de aluno, é primo de aluno, quem que é? Como é que vocês evitam esse tipo de situação e como vocês também orientam o próprio time de colaboradores da escola, seja segurança, seja os inspetores, quem seja, a também ficar atento a isso e fazer o que o Márcio sugeriu de questionar. Bom, lá na Avenues, quando a família embarca, né, com os filhos lá, então eles também passam por um processo de onboarding, onde tem o time de security que vai também ter ali um tempinho com eles para explicar todo o processo de como vai ser feito o acesso ao campus, o horário, as garagens e etc. Então, a partir dali começa uma outra jornada de dados, né? Porque nesse setor que a gente está, das escolas privadas, você tem o pai, a mãe, o avô, o tio, e vai indo, e vai Uhum. indo, e o motorista, e a babá. Então, você tem, às vezes, uma família, você tem 15 registros de pessoas que podem ter acesso ao prédio. Algumas dessas 15 pessoas podem retirar as crianças, outras só pode retirar num programa de atividades fora do horário de aula. Então tem uma série de variáveis aí que podem ocorrer. Então é feito pelo time de segurança de segurança física, que lá a gente chama Physical Security, mas desde a hora do cadastro desse prestador, funcionário, né, colaborador da família, e também todos os familiares. A gente tem um controle de acesso também através de leitura de cartão. Estamos já olhando para o futuro aí para a gente ter uma coisa mais moderna, né, uma coisa mais rápida, né? Mas atualmente a gente consegue gerar também um volume muito grande de informação só com a passagem do cartão, só já é um negócio assim, você pega um dia assim de acesso num prédio lá daquele tamanho, é um negócio, é um número de informação espetacular, assim, é gigante. Concordo. Queria ouvir o Márcio também sobre isso. E essa informação do cartão é muito legal porque também passa-se a questionar: como é que eu sei que o Guilherme é o Guilherme mesmo? Porque o cartão do Guilherme passou, né? Mas como é que eu sei que o Guilherme é o Guilherme? Conta um pouco sobre essa mistura do físico com o digital. No Samples nós implementamos biometria, né? Aquele sistema MorphoWave que lê o formato da mão. Então, tanto os alunos quanto os pais ou quem vem buscá-los, enfim, tem que passar por esse sistema, os funcionários também, de biometria. E é interessante comentar isso porque nós tivemos um evento há um tempo atrás de um pai que quis entrar com seguranças na escola. Uhum. Porque na educação infantil, os pais vão buscar as crianças dentro da sala de aula, né? Então tem determinados horários que o volume de pessoas entrando e saindo dentro da escola é muito grande, né? Sim. Então ali só quem está cadastrado passa. Os seguranças desse pai não estavam cadastrados. Os seguranças da escola não permitiram, simplesmente não vai entrar. Então essa integração que tem que ter entre o pessoal de segurança física mesmo, né? A pessoa do segurança que vai barrar eventualmente uma pessoa que não vai entrar, que é uma situação desagradável, Uhum. né? Super. Esteja o pai certo ou errado, é uma situação desagradável. É difícil, vai causar uma dor de cabeça, esse pai vai fazer uma reclamação pro colégio, vai acontecer. Então aí a gente tem que lidar com isso. E tem a parte da parte de sistema que a gente usa a biometria, né? Então existia a biometria por digital, antes já existia, mas o advento da pandemia, o contato e tudo mais, a gente mudou para
por esse leitor da mão que você não tem o contato. Você passa a mão, ele reconhece, né? Sem contar que é 1000 vezes mais rápido que qualquer outra coisa que eu já vi, né? É muito rápido. É impressionante. É muito tive a oportunidade de receber lá a POC do equipamento que vocês estão utilizando e é fantástico. Eu achei que eu não acreditava nessa tecnologia, cara. Sabe uma coisa que me deixa muito feliz? É que hoje vocês trocam várias figurinhas e foi essa junta que juntou vocês dois, né? Não, muito bom, fantástico. Melhor não poderia ser, né? E não é a primeira vez, né? E o nome da empresa não é à toa, né? Se junta, exatamente. pô, vem o gestor também, junta com a gente, vamos trocar figurinha, a gente adora. E Márcio, você falou uma coisa muito importante que eu queria ouvir um pouco mais, explorar um pouco mais, que é a parte da segurança, seja ela física ou digital, eu preciso dar muita autonomia. Por exemplo, eu preciso que o segurança da escola saiba que ele pode barrar a entrada de alguém que fala que é pai de aluno. E para ele se sentir à vontade de falar assim, você não entra, ele precisa estar respaldado. Como é que você leva essa segurança e essa autonomia para as diferentes equipes dentro da escola? Temos uma pessoa que é responsável por segurança, né? Que, curiosamente, foi uma pessoa de TI, Legal. né? Então, não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, mas... Eu acho que é uma excelente vantagem, talvez Marcos. para essa pessoa que saiu de TI é uma vantagem, ela não está mais lá nesse mundo maluco, né? Mas essa pessoa dá um empoderamento, né? É uma equipe constantemente treinada, né? Tem uma equipe terceirizada, constantemente treinada, troca muito pouco, tem um turnover muito baixo de pessoas, então as pessoas estão acostumadas com o dia a dia do colégio, conhecem os pais, na sua grande maioria, conhecem a rotina de entrada e saída da escola. Então isso eu acho que é muito importante. E você tem um respaldo. O pai que não entrou, e ele não entrou com segurança, ele entrou sozinho, batendo o pé, e eu tava vendo isso acontecer, porque eu estava lá presente, entrou reclamando, esbravejando, antes de pegar os filhos, foi procurar falar com a direção, e a direção foi assim, pronto, não, desculpa, mas o meu segurança agiu certo, porque foi exatamente essa diretriz que eu dei para ele. E é muito importante ter toda a instituição alinhada, né? Tem que estar todo mundo alinhado. Isso que o Márcio falou é fundamental. É assim, qual é o protocolo? Se o protocolo está desenhado no caso dessa situação acontecer, qual é o protocolo que o segurança pessoa, ser humano que está ali, ele tem que executar? É isso. Não vai entrar. E a palavra que o Márcio usou é muito importante, né? Diretriz. Ele tem o guideline dele que ele sabe, Sim. nessa situação eu barro. E é a mesma coisa para a parte digital. A gente estava comentando agora há pouco o básico que a gente precisa ter para começar a olhar para essas coisas, e uma diretriz de segurança da informação ela é fundamental para você saber para onde você vai, para você saber em que ocasião você pode barrar um acesso, barrar uma ligação, barrar seja o que for digitalmente. Para o seu TI também ter essa segurança de o cara abrir um chamado para mim pedindo para liberar uma rede social. Eu vou cancelar o chamado porque eu tenho autonomia para fazer isso com base nessa diretriz onde a minha empresa não permite acesso à rede social. Gente, eu vou pular no assunto aqui para dar uma notícia para vocês, que a gente tá encaminhando para o encerramento já. E eu não sei para vocês, mas para mim passou super rápido e eu poderia ficar aqui mais horas falando sobre esse assunto, porque eu adoro falar sobre isso, é um assunto muito novo e eu amei vocês aqui, amei as contribuições e o que vocês trouxeram. E até para dar esse tom de encerramento, a gente tem perguntas surpresas que a gente faz de praxe, e é uma pergunta para cada um de vocês. E aí eu queria ouvir um pouco o Márcio sobre... É uma pergunta surpresa, hein? Não vai dar tempo de eu pensar, Márcio. Não, isso são perguntas diferentes. Então é isso que eu ia falar, não vai dar tempo de eu pensar. Segurança da informação, a gente protegeu aqui, vocês não acessaram. Márcio, até uma pergunta mais contraída, assim, dando um tom de encerramento. O que não fazer quando você quer se preocupar com segurança na escola? Você não pode sucumbir à vontade das pessoas que querem quebrar o sistema. Jamais. Não existe mas é só dessa vez. Não pode. Se você abrir uma porta, abre e escancara tudo. Então, não, mas eu preciso só dessa vez. É professor, é o diretor do colégio, é o aluno, quem quer que seja. Se você abrir uma porta, você abriu todas. Então, você não pode sucumbir
a vontade de outras pessoas de quebrar o sistema. Forte essa fala dele, né? Quer comentar? Eu apoio 100%, apoio Eu 100%. nunca mais vou abrir uma porta no Samples. A próxima vez que você for pensar em pedir alguma coisa pro Márcio, você vai lembrar dessa parte. Mas- Não Exatamente. sucumba. Não, Eu mas- vou comentar assim, quando você falava, me veio uma coisa à cabeça. A gente também é guardião, Perfeito. né? Sim. Perfeito. A gente É isso de aí. TI, a gente, se algo nesse sentido, se algo passar por essa porta, com certeza a gente vai estar ali e vai ter que responder por A aquilo, gente é corresponsável. né? sem Então eu vejo a gente, agora a gente tem a função do DPO, mas assim, a gente já é guardião de muita coisa há muito Há tempo. muito tempo. Concordo, perfeito. E não só a gente, os pais, os responsáveis, Sim, todos Todos. todos eles, é uma gestão compartilhada, né? É. E, inclusive, faz parte da pergunta que eu ia te fazer, inclusive, e acabou levantando uma bola aqui, que é: você acha que esse comportamento da sociedade, da comunidade escolar, influencia na segurança da informação na escola? Mas em que sentido? Em todos, assim, você acha que o pai se preocupar com isso influencia também na maneira como a segurança da informação da escola é conduzida? Você acha que eh, as decisões políticas, as decisões do bairro, que o lixo na rua, que tudo isso que acontece influencia de alguma maneira na maneira que você protege a informação? Sem sombra de dúvida, né? Porque os eventos adversos, né, que acontecem fora dali da onde você consegue controlar, ele acaba contribuindo para de uma forma ou de outra você falar, opa, peraí, deixa eu olhar isso aqui e já ver como é que eu posso me dar um passo à frente para poder falar, não, eu vou me preparar porque vai vir alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, eu acho que assim como no Samples, alguns pais são da área de tecnologia, então a gente não adianta a gente achar que a gente manja tudo, que a gente sabe tudo, que a gente sabe que tem outras pessoas ali também que fazem parte da comunidade escolar que são ligadas à área de tecnologia. Então eu acho que é sempre bem-vindo assim quando tem uma contribuição, e no nosso caso lá já tivemos muitas de pais que são da área, para ser assunto de pauta, né? Para a gente poder debater e falar, olha, isso aqui é um ponto que a gente também precisa observar e olhar, entendeu? Então acho que contribui muito. Adorei. Eu vou arriscar fazer um resumo do nosso papo de hoje. E aí vocês apontam aí se eu vou bem ou se eu não vou. A gente falou hoje sobre algumas coisas. Uma das coisas que a gente falou é que a gente precisa olhar para a segurança da informação. E a informação pode ser armazenada em diversos lugares, seja na escola, seja no servidor, e que a informação ela tem vários formatos: vídeo, foto, documento e por aí vai. A gente também mencionou hoje sobre a importância do gestor que está em casa ouvindo a gente, que está na escola ouvindo a gente, sobre ele também se questionar sobre isso. Então, o Márcio trouxe muito bem isso, né? Seja um pouco neurótico até. Pergunta, será que isso aqui poderia estar com aquela pessoa? Então, a gente falou bastante sobre questionar, e a gente falou também sobre essa ampliação do digital para o físico, né? Que a segurança, claro, acontece nos devices, na rede, no Wi-Fi e por aí vai, mas também acontece no comportamento das pessoas. E para finalizar, a gente falou também sobre alguns sistemas, enfim, quais políticas, e política vocês mencionaram muito, né? O Márcio diretrizes, e o Diego mencionou também sobre protocolo e como é importante isso estar alinhado na instituição inteira. Fiz um bom resumo? Perfeito. Perfeito. Opa! E aí, obrigado. A partir disso, então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Queria, de novo, agradecer Diego, Márcio, Eric por terem aceitado o convite. É um assunto que eu gosto muito de falar, e eu fico muito feliz de falar desse assunto com vocês aqui na mesa, que são pessoas que eu confio muito, que eu gosto muito e que contribuem muito. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, enfim, do dia, uma mensagem para o gestor, começando pelo Diego, Márcio, Eric, e aí depois eu já encerro. Bom, primeiro queria agradecer o Gui a se juntar novamente. Já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar junto com o Márcio, compartilhando o stage com ele. E é sempre muito bom compartilhar conhecimento, né? Atualmente o Márcio tá lá com
com a ex-gestora do colégio onde eu trabalho hoje. Então, acho muito bacana que a gente é próximo nesse sentido e agradeço a Sejunta para toda hora aproximar a gente. E de mensagem final, Gui, eu diria o seguinte: você gestor que está passando aí por um processo de melhoria, né, na área de tecnologia do colégio, da instituição, espero que esse bate-papo que a gente teve aqui possa ter aberto a mente para, de repente, implementar ou começar a desenhar, né, um plano estratégico, né, para boas práticas em relação à segurança da informação, que é algo que hoje está muito aí em voga, né? A LGPD trouxe isso, né? Então, vale a pena, né, se atualizar em relação a esse assunto, porque isso eu acho que ela acaba puxando, né? Se você não tem hoje uma infraestrutura que permite ter esse controle, né, da segurança da informação, se você usar ali os guidelines da LGPD, você já começa a falar, olha, bom, eu preciso ir por esse caminho, eu preciso fazer isso, eu preciso me orientar dessa forma, eu preciso aplicar tal prática. Então eu acho que foi um bate-papo muito saudável aqui, que espero que tenha sido esclarecedor para quem está nos vendo. E é isso. Obrigado, Diego. Obrigado. Márcio? Legal, gente. Eu faço minhas as palavras do Diego. É uma parceria que a gente está estreitando cada vez mais aqui. Os colégios, os desafios que nós temos são muito parecidos, né? Uhum. Nos colégios que a gente atua. E a gente vem sempre tocando figurinhas cada vez mais aqui, os times se falando e tudo mais. Isso é muito saudável. E estar junto aqui novamente com vocês, para mim é um prazer. É sempre um prazer estar com vocês. Estou sempre à disposição da Sejunta, da nossa parceria. A gente está cada vez crescendo mais também, né? E eu queria, para falar, deixar uma frase final, falando para quem faz gestão de tecnologia: a tecnologia não é complexa. Complexo é a forma como nós implementamos e gerenciamos a tecnologia. Se a gente conseguir pensar simples e de forma objetiva, a tecnologia é nosso melhor aliado. Tudo bem. Ele podia fazer um livro com Karnal, não podia não? Autoajuda, Ó que o estilo ele já tem. Isso é. Autoajuda da tecnologia, né? Pô, podia fazer livro de filosofia para TIs, né? Exatamente. Pô, adorei. Vou cara. pensar nisso. Não, depois você menciona lá, ó, Guilherme, me deu ideia. Adorei, Márcio, obrigado. Eric, fica à vontade. Agradecer o convite. Eu fico muito feliz quando a gente olha essas parcerias que as escolas formam. Querendo ou não, a gente acaba tendo um orgulho de ter feito parte dessa parceria, porque a gente já falou individualmente com as duas escolas em contextos completamente diferentes. Eu acho que essa é a maior missão da Sejunta, é assim, aproximar esses gestores, essas direções, o pessoal de educação também, porque a gente enxerga um problema de uma escola que outra escola já resolveu, e a gente conseguir juntar esse universo e fazer as pessoas conversarem, se ajudarem, eu acho que é uma coisa muito gratificante. E acho que uma mensagem que eu queria deixar é: você, gestor, que não pensa em segurança hoje, espero que comece a pensar assistindo aqui a gente, e não pense como um bicho de sete cabeças. Acho que o mais rico da discussão aqui foi que a gente conversou sobre inúmeros tópicos. Você pode escolher um desses tópicos e começar a olhar com maior carinho para ele hoje e ver qual deles se enquadra mais no seu dia a dia, na sua rotina de hoje. A gente nunca vai incentivar que você vire a chave da noite pro dia, porque não vai ser uma coisa estruturada, não vai ser uma coisa muito legal, você não vai ter uma primeira impressão. Então veja o que mais se encaixa na sua rotina, no seu orçamento, no seu dia a dia, e comece a implementar, comece, como o Márcio falou, a olhar com mais cautela, com mais curiosidade. Por que que isso está assim? Por que que isso está assado? Então, aos poucos, você pode começar também. Não precisa fazer essa virada de chave muito brusca. Eu acho que todo mundo tem o seu lugar dentro da segurança da informação. E às vezes nem digital, como a gente deu exemplo. Às vezes exemplos físicos é o pontapé inicial que a gente precisa. Obrigado, Eric. E você falou uma coisa muito bonita, basicamente poupou a minha fala final, porque eu ia falar coisas muito parecidas. E você falou que tem o seu papel na segurança e também tem a sua responsabilidade, né? Com certeza. É um compromisso de todos, na comunidade, na sociedade, no país,
a segurança da informação. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo por aí, a gente sabe que a gente pode ajudar um pouquinho. E esse podcast é sobre ajudar um pouquinho também, né? Tentar extrair um pouquinho da cabeça aqui da mente do Diego, da mente do Márcio, da mente do Eric, compilar isso num formato que fique leve, que fique fácil de entender e de acompanhar e levar para vocês que estão aí ouvindo a gente. Uma fala final não deixe de se inscrever no canal da Se Junta no YouTube, deixa o like no vídeo. Se você está escutando no podcast no Spotify ou no Apple Podcast, também segue a Se Junta, curte lá, compartilha com os amigos, compartilha com os colegas gestores de outras escolas, porque a gente mede o sucesso desse podcast com base em quantas pessoas a gente alcança. A gente quer tentar tirar um pouquinho desse trabalho que a gente faz com essas escolas incríveis e pessoas incríveis aqui e levar para você. E aí a gente quer entender se isso está alcançando você e se você está gostando. Então comenta também. A mensagem final é que o que fica para mim hoje, que eu levo hoje comigo, é que eu tenho uma responsabilidade também na segurança das informações. E vocês, nas escolas de vocês, e o Eric, no caso, na Se Junta, mais do que vocês, inclusive, contam muito com a minha disciplina e contam muito com o meu comportamento, contam que eu não vou colocar uma senha fácil, contam que eu não vou escrever a senha em algum lugar, e contam que eu também não vou deixar o cartão de crédito em cima da mesa, e contam que eu não vou deixar o celular desbloqueado. E quando eu paro para pensar nisso, são pequenas coisas que fazem a maior diferença. Total. E eu queria agradecer de novo vocês por estarem aqui. O momento de hoje não seria tão especial quanto foi se vocês não estivessem, então agradeço muito. E assim a gente se despede de mais um capítulo do Se Junta Cast, Segurança da Informação na Escola. Não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho de uma cabeça só. E a gente consegue resolver, consegue lidar e consegue melhorar isso. Um abraço pra você, fica bem e a gente se vê nos próximos capítulos. Tchau, tchau! Um abraço, gente. Valeu.